Vamos lá, falar um pouquinho sobre provas, tá? Falar um pouquinho sobre provas. Qual o conceito de prova? O que é prova? Né? O professor Alexandre Câmara, ele fala assim, que prova é todo elemento trazido ao processo para contribuir com a formação do convencimento do juiz a respeito da veracidade das alegações concernentes aos fatos da causa. Então, um conceito interessante, é um conceito que traduz exatamente o que é a prova. Né? É todo elemento trazido ao processo para contribuir com o convencimento do juiz. É isso. É isso. Então, antes de dizer quais são as provas, classificar as provas, prova é todo elemento trazido ao processo para contribuir com a convicção do juiz. Tá? Tem dois aspectos. Tem um aspecto subjetivo, né? É o efeito, no aspecto subjetivo, prova é o efeito do convencimento que traz ao indivíduo. Né? E a gente dá um exemplo. Quando se leva um recibo e há o convencimento de que o recibo é prova de pagamento. Então, tem o aspecto subjetivo. E o objetivo, que é levado ao processo com objetivo específico. Um exemplo, prova de que houve o pagamento. Por isso, leva o recibo. Então, tem dois aspectos da prova, né? O aspecto subjetivo e o aspecto objetivo. Bom, o processo de conhecimento, ele gira em torno da prova. Por quê? Porque o juiz vai precisar analisar a prova para chegar ao resultado do processo, para sentenciar o processo. Então, após a análise da prova, é que o juiz sentencia o processo. E aí vem o artigo 369 e fala: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Tá? Então, as partes têm o direito de produzir provas. É o direito de empregar os meios legais e não os meios ilegais. Tá? Para produzir, para atrair o convencimento do juiz. Bom, qual o momento para requerer a produção da prova? As provas devem ser requeridas no momento da primeira intervenção postulatória no processo. Rodrigo, qual é a primeira intervenção postulatória no processo? Petição inicial para o autor. Qual o momento da primeira intervenção postulatória para o réu? É a sua contestação. Então, ou é na inicial ou é na contestação. E repare, sob pena de preclusão. Você não pode esperar um momento em que o juiz vai te perguntar sobre a produção da prova. Não. Você vai requerer a produção da prova ou na inicial ou na contestação. Qual é a sua intervenção postulatória? Qual o momento da intervenção postulatória das partes? Inicial e contestação. Então é lá que você vai requerer a produção da prova. Tá? Bom, tem que observar o seguinte: o destinatário da prova é o juiz. Diante da alegação das partes, ele vai determinar as provas que deverão ser produzidas no processo. Então, o juiz é quem vai se utilizar das provas para julgar. Então, ele é o destinatário das provas. E, por isso, ele pode deferir ou indeferir as provas que deverão ser produzidas no processo. Tá? Agora, ele pode, inclusive, determinar a produção da prova, ainda que não requeridas pelas partes. Então, aqui, no processo civil, eu estava lendo o artigo 369 e agora eu estou indo para o 370. Tá? Então, no processo civil, o juiz pode determinar as provas que serão produzidas no processo de ofício. De ofício. Quem está estudando processo penal, os princípios são outros.
São outros. No processo penal, os princípios são outros. No processo civil, o juiz pode determinar a produção de prova de ofício. Tá onde isso, Rodrigo? Tá lá no artigo 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então aqui a gente está estudando o processo civil. Eu não estou estudando o processo penal. Lá no processo penal, você vai discutir se o juiz pode ou não determinar a prova de ofício. O Ministério Público não requereu. Pode o juiz determinar a produção da prova no processo penal? Isso é uma outra discussão. Não quero entrar nisso. Eu não sou processualista penal, eu sou processualista civil. E aqui no processo civil, o juiz pode, de ofício, determinar as provas que deverão ser produzidas. Pode deferir ou indeferir as provas requeridas pelas partes. Como também pode determinar a produção da prova de ofício. Tá onde isso, Rodrigo? Tá lá no artigo 370 do Código de Processo Civil. Tá? Parágrafo 1 370 fala: o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, se a prova não precisa ser produzida, se a diligência não é necessária, ele vai indeferir de forma fundamentada. O código precisava falar que ele vai deferir ou indeferir de forma fundamentada? Não. Porque toda decisão judicial tem que ser o quê? Fundamentada. É um princípio constitucional. É um princípio constitucional. Que em nenhum momento se abre mão dele. Vai decidir? Vai. Então fundamenta. Não existe esse papo de indefiro a produção, indefiro a diligência, ponto. Não pode. Indefiro a diligência, posto que não é objeto do processo e violaria um direito da parte de forma desproporcional ao objeto deste processo. Pronto, fundamentou. Simples, mas fundamentou. Então, não se abre mão da fundamentação, hipótese alguma. Tá? No processo não se abre mão de fundamentação das decisões. Tá certo? Então, é um princípio constitucional. Prosseguindo aqui, vamos analisar meios de prova. O que são meios de prova? São mecanismos que podem ser usados no processo para investigação e demonstração de fatos. Tá? Então, quem fala isso, né? Mecanismos que podem ser usados no processo para investigação e demonstração de fatos, é o Marcos Vinícius Rios Gonçalves, tá? Naquele processo civil esquematizado. Tá? Então, ele define meios de prova como mecanismos utilizados para a investigação e demonstração de fatos. Exemplo de meios de prova: prova testemunhal, prova documental, pericial, confissão, ata notarial, inspeção judicial e depoimento pessoal das partes. Tá? E aí a gente retorna àquele artigo 369, que eu já citei, que fala que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade, para provar os fatos em que se funda a ação. Tá? Fonte de prova. São elementos concretos que comprovam de forma efetiva os fatos. A testemunha. A testemunha é uma fonte de prova. Então, são elementos concretos que comprovam de forma efetiva, né, o que aconteceu. A testemunha é fonte de prova. Tá? E agora vamos para a classificação das provas. A gente tem prova direta e prova indireta. Prova direta. A ligação é direta quanto ao fato que pretende demonstrar. Indireta. Ela não está ligada diretamente, mas um elemento que, por dedução, leva ao fato em si ou a concluir da maneira desejada. A testemunha que afirma que o autor do fato estava viajando. Ou seja, há uma ligação indireta. Né? Não é diretamente. Olha, ele não praticou o fato. Ele não praticou o fato. Né?
Prova real e prova pessoal. Prova pessoal prestada pela pessoa, a testemunha. A própria parte pode ser a prova pessoal, né, com o seu depoimento. E prova real. A prova real é aquela realizada em objetos ou coisas. Prova oral, prova escrita. Não preciso nem falar sobre esse assunto, né? Prova real, prova oral e prova escrita você já imagina o que seja. Prova oral produzida de forma verbal. Prova escrita através de documentos. A perícia também é uma prova escrita. E agora chegamos a uma parte sensível do tema prova, que é o ônus da prova. Tá? Ônus da prova. Onde está o ônus da prova? A regra do ônus da prova está no artigo 373 do CPC. Tá? A regra é que do ônus da prova é a seguinte: o ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Então, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Muita gente acha que o réu que tem que se defender. O autor traz uma alegação e o réu que tem que se defender daquilo. De forma que ao autor só caberia a imputação do fato e não a prova do fato. Negativo. Ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. Ele tem que provar o direito que possui. Não é simplesmente esperar que o réu traga as saídas, os subterfúgios para que o pedido dele seja improcedente. Não. O autor tem que comprovar o fato constitutivo do seu próprio direito. E o réu? O réu também cabe, ele também tem ônus da prova. Ele tem ônus da prova. Ele tem que comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, ambas as partes têm a mochilinha do processo. Eu costumo dizer isso. As partes carregam, durante o processo, suas mochilas recheadas de ônus da prova. É pesada, às vezes é pesada. Então, ao autor cabe provar o fato constitutivo do seu direito. E ao réu, a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. E aí, no parágrafo 1º, nós temos a adoção da teoria dinâmica do ônus da prova. Tá? Teoria dinâmica do ônus da prova, que é, o que constitui o parágrafo 1º? Vamos ler. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade, ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, ou seja, de modo diferente daquele dos incisos 1 e 2, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, essa teoria dinâmica, ela traz a possibilidade do juiz dizer o seguinte: olha, para o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ele vai gastar rios de dinheiro. Para o réu fazer essa prova, basta apertar o botão da impressora e imprimir o papel. Então, se o cara vai gastar 10 mil reais para provar o fato que o réu, ele aperta o botão da impressora e a prova sai na impressora, o que ele faz? Ele inverte o ônus da prova. Ele atribui ao réu a prova que cabia ao autor. Inverso. O inverso. A prova caberia ao réu, mas ele imputa ao autor. Traz o documento. Você tem o documento, traz o documento. Traz o documento. Acabou. Exibe o documento que você tem. Por quê? Porque seria a prova
do fato impeditivo modificativo do direito do autor. Ah, não, fez o pagamento. Fez o pagamento. Fez o pagamento, fato extintivo da obrigação. Está lá o recibo. O pagamento foi feito em espécie. Está lá o recibo assinado, firma reconhecida. Acabou. Extinta a obrigação. E fica muito mais fácil você trazer esse documento do que eu ter que provar que eu tirei o dinheiro, que eu saquei o dinheiro, levei para casa, no dia tal, eu fui ao seu encontro, vou verificar se tem câmeras no shopping, na casa, na rua, para poder produzir a prova que eu paguei, porque eu não tenho o recibo. Mas ele tem. Ele tem. Então tá bom. Então traz o documento. O recibo tá lá. Tá comprovado que tá lá. Traz o documento. Tá? Então, a teoria dinâmica do ônus da prova, ela traz exatamente a inversão do ônus da prova. Tá? Tá lá no parágrafo 1º do 373. Parágrafo 2º ele fala: a decisão prevista no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. E parágrafo 3º, a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. Então veja, verificamos que ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Ao réu cabe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No entanto, podem as partes convencionar uma forma diversa da produção da prova do que aquela que a própria lei fala. Negócio jurídico processual. As partes podem, portanto, celebrar negócio jurídico processual acerca da produção da prova. Agora, o que não pode é vedado esse negócio jurídico processual se recair sobre direito indisponível da parte. Então, se recair em direito indisponível da parte, a gente não pode combinar que a outra parte, a inversão do ônus da prova. Tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito, porque vai exatamente contra o princípio da inversão da prova. Se eu tenho ônus e para mim essa prova é de fácil produção, aí eu combino de inverter a produção dessa prova para a outra parte, que para ela vai ser excessivamente onerosa a produção dessa prova. Não podemos fazer isso. Se para ela a prova vai se tornar excessivamente onerosa, não podemos combinar, via negócio jurídico processual, a inversão da produção dessa prova. A inversão do ônus, nesse caso, é incabível. Tá? E para terminar essa parte de ônus da prova, o parágrafo 4º fala assim: a convenção de que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. É princípio lá do artigo 190. Esse papo de combinar a inversão do ônus da prova entre as partes, isso está previsto lá no artigo 190 do CPC. É negócio jurídico processual. E eu não tenho hora para celebrar negócio jurídico processual. Ah, não, você só pode celebrar negócio jurídico processual acerca da produção da prova no momento da produção da prova. Não tem essa regra. Você só pode celebrar no momento o momento anterior ao ajuizamento da ação. Não existe essa regra. O negócio jurídico processual, ele pode ser antes ou durante o processo ou no momento em que pende aquele determinado ato processual. Eu já vi negócio jurídico processual acontecer no momento de uma audiência.
as partes combinarem determinadas situações no momento da audiência. Já escutei falar negócio jurídico processual de sustentação oral, no momento da sustentação oral. Salvo melhor juízo, é o professor Fred Dier que fala que as partes, diante do número de sustentações orais que tinham que realizar, combinaram que não iriam se utilizar do tempo completo, mas sim cada uma falaria em 5 minutos. Negócio jurídico processual. Então não há um delimitador de tempo para celebração do negócio jurídico processual. Não há esse delimitador. Então, para a redistribuição do ônus da prova pelas partes via negócio jurídico processual, pode ser antes ou durante o processo. Não tem problema. Tá? Muito bem. Vamos continuar e falar sobre objeto da prova. Objeto da prova. É a alegação que se pretende demonstrar verdadeira. Tá? O artigo 376 fala assim: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. O que não é objeto de prova, né? O que não pode ser objeto de prova, está lá no artigo 374. Não dependem de prova os fatos notórios. É fato notório. Isso não depende de prova. Fato notório é aquele que todo mundo sabe, que independentemente do seu conhecimento de direito, você deveria saber. Fato notório, o Papa morreu. Fato notório, todo mundo sabe. É de conhecimento geral e público. Fato notório, hoje já temos um Papa. Hoje já temos um Papa. Foi realizado o conclave e hoje já temos um Papa. Então, fato notório. Todo mundo sabe, ou deveria saber. É notícia que não é uma notícia privada. Não, olha, isso aqui é um segredo que guardamos entre Rodrigo, Isabelle e Lorena. Não. Não é um segredo guardado. É um fato notório, todo mundo sabe. Tá? Também não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Foi afirmado pela parte e confessado pela parte contrária. Olha, eu estava lá. Então não preciso mais provar que a pessoa estava lá, porque ela mesma já falou que ela estava lá. Então não existe controvérsia a respeito disso, e eu já não preciso mais provar. O Rodrigo estava lá? Eu estava. Precisa provar então que o Rodrigo estava lá? Não, ele já falou que estava lá. Isso não é mais uma controvérsia no processo. Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como controverso. Lembra que as partes podem até delimitar o objeto da controvérsia do processo? Lá no saneamento do processo? Então, os admitidos pelas partes como incontroversos. Chega um momento do processo em que as coisas vão amadurecendo. Os fatos que antes eram controvertidos, eles ficam absolutamente claros. Alguns fatos ficam claros durante o processo. E a partir daí, eles não precisam mais ser provados, porque são fatos incontroversos. E, por último, o inciso 4, ele fala: em cujo favor limita presunção legal de existência ou de veracidade. Então, se tem uma presunção legal e ela não foi impugnada, né? Se é uma presunção relativa e não foi impugnada, então segue. Se é uma presunção absoluta, mais ainda, ela não pode sequer ser impugnada. Então existem presunções relativas e absolutas. As presunções relativas, elas podem ser objeto de impugnação. As presunções absolutas não mais comportam impugnação. Então, se eu tenho uma determinada presunção ao meu favor, eu não preciso prová-la. Eu não preciso provar a presunção. Tá? Muito bem.
Agora vamos a um tema discutido, que são as provas ilícitas. O artigo 5º da Constituição veda as provas obtidas por meio ilícito. São aquelas provas obtidas por violação das garantias constitucionais. Então, veja que o professor Humberto Dalla, ele fala assim: não só a prova obtida por meio ilícito se torna imprestável, como também todas as que dela derivarem. É a prova ilícita por derivação. É aquela teoria da árvore envenenada, ou proibida, ou contaminada. O fruto da árvore proibida ou envenenada é um fruto proibido ou envenenado. Então, a prova ilícita é aquela obtida com violação das garantias constitucionais. E todas as provas que derivarem dessa prova ilícita também são provas ilícitas. Tá? Muito bem. Vamos reparar a existência de diferença entre provas ilegais, ilícitas e ilegítimas. Provas ilegais, gênero do qual as demais provas são espécies. Ilegais. Dentro das ilegais, você tem as ilícitas, que representam violação do direito material constitucional, e as ilegítimas, que representam violação de direito processual. Então, vou repetir. As provas ilegais, elas podem ser provas ilícitas ou ilegítimas. Provas ilegais, elas podem ser ilícitas, violação de direito material, ou ilegítimas, violação de direito processual. Provas ilegais podem ser ilícitas, violação de direito material, ou ilegítimas, violação de direito material. O artigo 371, ele fala assim: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito a que tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. É o princípio do convencimento motivado. Convencimento motivado. Porque o juiz vai apreciar a prova constante dos autos, independentemente de quem tenha promovido, de quem tenha produzido essa prova, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Uma observação que eu faço é que até pouco tempo atrás, e ainda hoje, alguns falam em livre convencimento motivado. Não, o convencimento não é livre. O convencimento do juiz não é livre. O convencimento do juiz deve ser apenas motivado. Por quê? Porque não é livre, porque ele está adstrito à prova dos autos. O convencimento do juiz, ele está lastreado e restrito à prova dos autos. Ele não pode estar lastreado fora daquilo que os autos falam. Ele não pode estar lastreado em outros fatos que não constam do processo. Porque senão a gente está falando de um processo fora da Constituição. E o processo, ele é um processo constitucional. Antes da gente respeitar a regra de direito processual, a gente está respeitando a regra da Constituição. E no momento em que você fala em princípios processuais, em contraditório principalmente, você está dizendo o seguinte: olha, todos os fatos sobre os quais o juiz vai decidir, todas as provas que ele vai analisar, são franqueadas às partes, que sobre elas poderão se manifestar. E se você está dizendo que o juiz pode ter um livre convencimento, ele pode se utilizar de qualquer convencimento, qualquer tipo de prova fora do processo. Negativo. Não pode. Você só pode se convencer com o que está dentro do processo. Isso não importa dizer que
a sentença é um ato de inteligência e, portanto, ele vai colocar ali outros sentimentos. Isso é uma coisa completamente diferente. Outra coisa é você dizer que ele vai se utilizar de provas fora do processo. Ele não pode. Óbvio que ele vai interpretar a prova produzida de acordo com as suas percepções de mundo, de acordo com os seus sentimentos. Só que ele vai colocar isso na decisão de forma fundamentada. O que ele não pode é se utilizar de outras questões. Então, o artigo 371 traz exatamente essa questão da decisão ser pautada no convencimento do juiz de acordo com aquilo que foi produzido nos autos. Muito bem, continuando aqui, eu queria falar um pouquinho sobre produção antecipada de provas. Tá? Produção antecipada de provas. Como é que é a produção antecipada de provas? É a produção da prova antes, portanto, do processo. Antes do momento da sua produção no processo. Produção antecipada das provas. E aí, você vai observar o artigo 381 do CPC. É um procedimento importantíssimo na atualidade. Por quê? Porque com ele, as partes podem avaliar a eventual repercussão de um futuro processo. Eu posso me convencer de um acordo ou de pagar alguém antes do processo. Olha só, meu amigo. Aconteceu o rompimento de uma barragem. Aconteceu ou está para acontecer o rompimento de uma barragem. Eu já vou produzir antecipadamente as provas desse problema. E aí você verifica se você vai se submeter a um processo em que você é obrigado a reparar desde já a barragem. E outra coisa, a prova num eventual rompimento dessa barragem já está produzida. Já está produzida. Se romper, eu não preciso mais provar que você agiu com omissão. Não tem nada a ver, o eventual rompimento não vai ter nada a ver com o fato da natureza. A prova já está produzida aí. Então, a produção antecipada, esse caso foi concreto. Uma aluna minha veio me perguntar: professor, eu estou com um caso em que eventualmente pode acontecer o rompimento de uma barragem. Então, como aconteceu lá do Rio Doce, Mariana, ela veio me perguntar, no caso concreto que ela estava vivenciando, o que ela fazia, o que ela podia fazer para evitar o rompimento da barragem. Eu falei, olha, você pode... Dei algumas alternativas e falei, faz logo uma produção antecipada de prova. Porque quando você faz a produção antecipada de provas, você já está dizendo, ó, se acontecer o rompimento da barragem, a prova de que você não fez o que deveria ter feito já está pronta. Já está pronta. Então fica mais fácil da pessoa avaliar as providências que precisa tomar. Um eventual acordo, ele pode ser motivado pela produção antecipada de provas. O convencimento da parte em agir pode ser motivado pela produção antecipada de provas. Era um procedimento que até com a previsão do Código 73 só era utilizado de forma muito limitada. E agora o CPC ele amplia a possibilidade de utilização dessa prova, da produção antecipada da prova. E aí, veja o 381, ele fala, a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, inciso 1, haja fundado o receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação.
A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflitos. Anota esse inciso 2, porque ele é fundamental. Porque a produção antecipada pode viabilizar a autocomposição entre as partes. 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. É justamente quando a parte avalia o seguinte, ó, a prova já está aqui. Você vai querer que eu leve isso a juízo ou você, de forma imediata e voluntária, não toma as providências desde já? Porque a prova já está pronta. Eu vou apresentar em juízo e, diante dessa prova, está claro e cristalino que o julgamento vai ser pela procedência dos meus pedidos. Então faz logo o que você tem que fazer. Então a própria parte avalia com os seus advogados e fala assim, olha, diante da produção dessa prova aqui, a condenação é inevitável. A condenação é inevitável. É quando o advogado fala assim para o cliente dele, olha, se eu fosse juiz eu te condenaria. E eu já falei isso algumas vezes na minha vida, lá atrás. Se eu fosse juiz eu te condenaria. Então, realiza logo o acordo. Vai logo para o acordo. Corre para o acordo. Vamos sentar e compor. Então, a produção antecipada de provas, ela é fundamental nessas circunstâncias. Não é só hoje aquele caso que era o caso clássico, né, de toda a sala de aula antigamente. Olha, a testemunha está com não sei quantos anos de idade, está internada grave. Colhe o depoimento dela. Vai lá e colhe o depoimento dela. Né? Não é só isso. Não é só nessa hipótese. A única testemunha tem 98 anos e está internada, em estado grave. Né? Antigamente os exemplos em sala de aula eram esses. Não é mais assim que funciona a produção antecipada de provas. Funciona quando essa produção antecipada de provas viabiliza um futuro acordo. A parte vai dimensionar o risco que ela está correndo ali. Eu pago agora, mas eu não incido em honorários advocatícios de sucumbência, eu não incido nas custas e taxa judiciária. Né? Então, esses dados são importantes. O parágrafo 2º fala: a produção antecipada de prova é da competência do juízo do foro, onde esta deva ser produzida, ou do foro do domicílio do réu. Então, se você perceber, ela fala o seguinte: o foro é onde a prova deva ser produzida, ou do domicílio do réu. Ela não se reporta à competência para a ação, a ação principal, a ação judicial. Ela fala que a competência é daquela onde a prova será colhida. Tá? Parágrafo 3º. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Não tem nada a ver. Juízo da produção da prova não tem nada a ver com o juízo da ação judicial. Tá? O parágrafo 4º eu vou falar porque eventualmente pode cair numa prova aí fora. Ele fala assim: o juízo estadual tem competência para a produção antecipada da prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Tá? E aí vamos para o 382. O 382 fala: na petição na qual se requer a produção antecipada de prova, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade da produção antecipada da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Então ele vai, na petição dele, dizer que ele efetivamente, qual o motivo que justifica a produção antecipada da prova. E vai dizer precisamente no que a produção antecipada deva recair. Tá? E aí o parágrafo 1º fala: o juiz vai determinar de ofício a requerimento da parte a citação dos interessados na produção da prova
ou no fato a ser provado, salvo se inexistente o caráter contencioso. Esse parágrafo é interessante. Então, o juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente o caráter contencioso. Ou seja, se não tem caráter contencioso, ele não determina a citação de ninguém, né? Agora, é um tanto quanto complicado quando você fala que a produção da prova não teria caráter contencioso. Sim, porque você pode requerer a produção da prova para fins meramente administrativos. Eu posso requerer a produção da prova para fins meramente administrativos. Então não tenho que citar ninguém nesse caso. Tá? Parágrafo 2º. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Veja, esse parágrafo ele diz o seguinte: não haverá uma sentença para avaliar a prova colhida. Não há juízo de valor nesse procedimento sobre a prova colhida. Ele, portanto, não se pronuncia sobre a ocorrência ou não ocorrência da prova. Ele não vai dizer, olha, o fato ocorreu, hein? O fato não ocorreu. E condenar alguém em razão disso. Na produção antecipada de prova não há isso. Não há isso. E o parágrafo 3º fala: os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo processo, desde que relacionado ao mesmo fato, salvo se sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Então, os interessados podem requerer a produção de qualquer prova no mesmo processo. Agora, tem que estar relacionado com o fato, né? Agora, se acarretar excessiva demora, aí não dá. Parágrafo 4º. Neste procedimento, não será admitida a defesa, recurso, salvo contra a decisão que indeferir a própria produção da prova. Tá? Então não tem um contraditório extenso. A única possibilidade é recurso contra a decisão que indeferir a própria produção. Aí sim, eu paguei custas, eu apresentei a petição e o juiz falou que não vai produzir a prova. Ah, falou que não vai produzir a prova, então cabe recurso. Fora isso, não cabe recurso, não cabe defesa, não cabe contestação, não cabe manifestação acerca da valoração da prova. Tá? E os autos permanecerão no cartório durante 1 mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Então ele pega o processo, coloca embaixo do braço e vai embora. Ele que promoveu a produção da prova, o processo é dele. O processo fica paradinho lá para quem quiser tirar cópia, para quem quiser pedir certidão. Acabou, passou 1 mês, então toma. É igual notificação. É igual notificação judicial. O processo é entregue. Tá? Muito bem. Para terminar, eu vou falar a questão de provas, falar sobre o incidente de falsidade. Tá? O incidente de falsidade, ele tem natureza jurídica de ação declaratória. Tá? Então, o incidente de falsidade tem natureza jurídica de ação declaratória. Uma parte alega falsidade, né? O 430 fala assim: a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado da intimação da juntada do documento aos autos. Eu tive uma única oportunidade de ver um incidente de falsidade. Participei de um único incidente de falsidade na minha vida. Tá? Então, você vai suscitar a falsidade na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias da manifestação da juntada do documento que você tiver para se manifestar
sobre o documento. Tá? Parágrafo único. Uma vez arguída a falsidade, será resolvida como questão incidental no processo, salvo se a parte requerer que o juiz decida como questão principal nos termos do 19, do artigo 19, inciso 2. Então, a questão da falsidade vai ser resolvida como questão incidental do processo. Tá? 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que se funda. 432. Depois de ouvida a outra parte, o prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Então, tem um contraditório, né? Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento retirar esse documento dos autos. Ela produziu o documento, então ela fala o seguinte, ó, acabou, eu retiro o documento dos autos. Então, aí não vai ter prova pericial. Retirou o documento dos autos, quer dizer o seguinte, esse documento, ele não pode servir como convencimento do juiz, para o convencimento do juiz. Retirado o documento do processo, o juiz não pode se fundar naquele documento. Tá? E a declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará do dispositivo da sentença. E sobre ela incidirá a autoridade de coisa julgada. Tá? Então vai ter se a falsidade for resolvida como questão principal, sobre ela terá a proteção, né, da coisa julgada. Tá? Então, sobre falsidade é isso, sobre provas era isso que a gente queria falar no dia de hoje, tá bom?